Hoje é dia 26 de novembro de 2023. Encerramos na última aula o tema de determinantes. Eu pretendia falar mais algumas coisas, mas eram detalhes que eu julgo mais complementares que essenciais, então hoje a gente vai falar dessa matéria maravilhosa que é a análise combinatória, né? Estou aqui com o tablet da minha filha, então o áudio não é o melhor possível, mas é o que tem para hoje, né? E particularmente eu gosto muito desse tema. É um tema que acho que mais do que qualquer outro exige muito exercício, muito mesmo, porque só você fazendo é que você consegue entender onde você vai aplicar cada técnica, né? E vamos lá, né? A análise combinatória é a parte da matemática que estuda a maneira de resolver os problemas relacionados à contagem ou relacionados à contagem. Então você já deve ter visto uma placa de um carro, por exemplo, e talvez se perguntado, poxa, quantas possibilidades de placas existem dentro dessa combinação de letras e números, né? Então a análise combinatória ela fala basicamente disso, né? E para começar a gente vai falar de princípio fundamental da contagem, né? Ou seja, quando um evento ele é composto por N etapas sucessivas independentes, de tal modo que as possibilidades da primeira etapa é X e as possibilidades da segunda é Y, aí a gente vai ter um número total de possibilidades. Então você imagine, por exemplo, né, um caminho, você tem aqui um caminho, né? E aí você tem uma curva para cá, uma curva para cá, e aqui você tem mais duas possibilidades. Enfim, e aqui você tem mais duas. Então, como que você vai fazer a contagem total disso daí? Né? Basicamente, é aqui que vai se aplicar o princípio fundamental da contagem. Da mesma forma, você poderia imaginar, por exemplo, imagine que você tem uma pessoa aqui e essa pessoa ela vai se vestir e ela tem, por exemplo, duas opções aqui de calçados e duas opções de calça e digamos aqui mais duas opções de camisas. Então, qual é o número de possibilidades, né, de roupas, de vestuário aí para essa pessoa? Então, o princípio fundamental da contagem ele vai se aplicar. Aí tem um exemplinho, né? Uma lanchonete vende uma promoção de lanche a um preço único, né? Você tem incluído um lanche, uma bebida e uma sobremesa. São oferecidas 3 opções, né? Então você percebe já que por isso daí, se você der uma lida aí com calma, você pode pausar e dar uma lida aqui, eu não vou ler tudo dessa vez, mas basicamente a pergunta final é: de quantas maneiras um cliente pode escolher o seu lanche? Né? Então, qual seria a solução? Você vai resolver o problema construindo uma árvore de possibilidades. Né? Olha a árvorezinha aqui. Você tem um lanche aqui, né? Você tem aqui a bebida e você tem os doces aqui embaixo, né? E aí você tem toda essa situação. Então, de que maneira você vai resolver isso daí? Basicamente, você vai resolver com multiplicação. Exatamente. Você vai multiplicar. De que maneira? Você tem aqui 1, 2 e 3. E aqui você tem aqui mais duas opções, né? Que são esse aqui e esse aqui. E aqui você tem 1, 2, 3, 4, né? Então você multiplica 3 vezes 2 vezes 4, você vai ver que há 24 possibilidades. Então esse é o princípio fundamental, né, da contagem de que a gente tinha falado. Basicamente a multiplicação, quando você tem esse tipo de situação. Agora existem outras possibilidades, né? O princípio fundamental você usa na maior parte dos casos, né? Mas tem situações em que ele fica
muito trabalhoso, ou seja, tem situações em que o modo de resolver com o princípio fundamental da contagem fica muito trabalhoso, ou então nem dá certo, né? E aí a gente vai trabalhar com 3 possibilidades: arranjos, combinações e permutações, né? E para a gente falar deles todos, a gente vai ter que falar do fatorial, né? Esse que está em amarelinho aqui. O que é o fatorial? Né? Basicamente, o fatorial ele é um número natural, né? Definido como produto deste número por todos os seus antecessores. Muito complicado, né? De fato, falando assim, soa meio complicado, mas olha só. Vamos entender, por exemplo, o fatorial ele é descrito aqui por essa exclamação. Então, o zero fatorial, por convenção, é 1. 1 fatorial é 1 também. E aí, a partir dos outros, o que acontece? Digamos que você tem 2 fatorial. O que é 2 fatorial? Você pega o 2 e multiplica por 1. O 3 aqui, 3, você vai multiplicando, vai descendo. 3 vezes 2 vezes 1. 7. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 5.040. Isso é o fatorial. É um conceito que a gente vai precisar para trabalhar com essas outras possibilidades. A primeira delas que a gente vai tratar é de arranjos. Muito importante aqui as palavrinhas, né? Aqui, quando você pensar em arranjos, você vai pensar a ordem importa. Veja essa placa desse carro. A ordem disso daí importa. Se eu trocar DQE por EQD, vai importar? Claro que vai importar, porque isso aí vai associar essa placa a um outro carro. Então, quando a minha ordem importa, aí eu vou falar de arranjos. E no caso dos arranjos, eu posso ter arranjos com repetição, a gente já vai ver rapidinho, e sem repetição. Tá? Quando a gente tem possibilidade de repetição, que é aqui a placa do carro, por exemplo, você pode ter aqui, nesse primeiro espacinho aqui, por exemplo, você pode ter 0 a 9, né? Aqui no outro caractere, numérico no caso, você também pode ter de 0 a 9, ou seja, não há aqui problema em repetir. Por exemplo, se você fez 2 aqui, poderia ser repetido esse 2. Agora, vai haver situações em que nós não poderemos repetir. E aí, o nosso esquema para resolver vai ser diferente. Tá bom? Vamos pensar, então, com a repetição. Com a repetição, pessoal, basicamente é a quantidade de elementos. Imagina lá a placa. Você tem quantos números que você pode pôr? De 0 a 9, ou seja, você vai ter 10 possibilidades de números ali em cada espacinho para o número, né? Então, você vai ter ali a quantidade de elementos no conjunto é 10, no caso ali da placa, de um espacinho da placa, né? E isso elevado a k. O que é k? É a quantidade de elementos ali, digamos, na placa ali, é um exemplo, tá? Até porque a placa varia de acordo com o país e tal. Mas digamos que a gente, ali no canto direito, como já foi no Brasil, acredito eu, quem achar que eu estou errado pode comentar aí, tranquilo. Imagine aqui que na direita esses 4 algarismos são só números, né? Só números. Então eu teria o quê? 4 espacinhos. Então, significa que ali nos números 10, cada espaço desse comporta 10 possibilidades de números e eu vou elevar a 4 porque são 4 espaços. Tá bom? Já no caso ali da esquerda, onde cada espacinho são 3 ali, né? Cada espacinho comporta só letras. Aí eu teria 26 possibilidades. Né? 26 possibilidades para cada, ou seja, seria 26 elevado ao quê? A 3, ao cubo, né? Porque são 3 espaços. Tá? Olha esse exemplo aqui. A senha de um banco possui 5 dígitos formados exclusivamente por números. Qual é a quantidade de senhas possíveis? Então a gente sabe que a senha é uma sequência de 5 dígitos e que você não precisa se preocupar com relação a repetir.
Você pode digitar ali 5, 5, por exemplo, né? Então você tem uma clara situação de arranjo com repetição, né? O usuário ele vai ter que escolher novamente entre 10 algarismos para cada um dos 5 dígitos. Então você vai fazer 10 elevado a 5, que vai dar 100 mil. Ou seja, há 100 mil possibilidades de senha. Aqui usando placa no exemplo 2, né? Você tem ali formado por 3 letras e 4 números. É o que eu estava falando, né, basicamente. Então, qual é o total de possibilidades? Quais são todos os arranjos possíveis? É 26 elevado ao cubo, que é relacionado à parte das letras, mais o 10 elevado à quarta, que é ali para a parte dos números. Então, você vai pegar e vai multiplicar. Repare que aqui, ó, muito importante esse esqueminha aqui, ó, 26,3. Isso significa que são 26, o quê? Letras, né? Aqui eu estou fazendo uma parte de letras, 26 letras, e o vírgula 3 é porque são 3 espacinhos para possibilidades aí de 26 letras em cada espaço, né? E aí você multiplica, cuidado, não é para somar, tá, pessoal? Você vai multiplicar um pelo outro, tá bom? Aí você multiplica um pelo outro, isso vai te dar um total de 1.757.600.000 possíveis arranjos aí para as placas, tá? Agora nós temos a possibilidade do arranjo simples, né? Esse arranjo com repetição ele também é chamado de arranjo completo, tá? Agora, o arranjo que não admite a repetição, ele é chamado também de simples, tá? E como é que ele vai funcionar? Olha esse exemplo. Paulo quer colocar em sua estante 3 dos seus 10 livros escolares, todos distintos entre si. Olha aqui, ó, todos distintos entre si. Então não pode repetir livros escolares, né? Então estamos diante de um caso de arranjo, né? E aí não pode haver repetição, né? Como que eu vou fazer? Aí a formulazinha é essa daqui: n elementos vezes k espaços. Você vai ter aqui essa situação. Opa, aqui baguncei, mas acho que dá para ver. N fatorial dividido por n menos k e aí o fatorial disso. Que nesse caso do exercício vai ser 10 fatorial dividido por 10 menos 3 fatorial. Repara, e aí você pergunta, como é que eu vou fazer com isso? Você pode ir desenvolvendo, né? A ideia aqui é você cortar esse 7 fatorial no denominador. Então você vai 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial, corta aqui o 7 fatorial com 7 fatorial, você fica só com a multiplicação no numerador, que vai ser 720. Permutações são agrupamentos ordenados, onde, olha aqui, muito importante, o número de elementos, n, do agrupamento, lembra? Lá no caso da placa, lá que era o número, a possibilidade de números ali nos algarismos, onde só números podiam ser colocados, né? Esse número de elementos é igual ao número de elementos possíveis. Quando você tem essa igualdade do n e do k, você vai trabalhar com as permutações. A permutação, na verdade, ela é um caso especial de arranjo, né? E aí, o que acontece? Nós temos aqui alguns exemplinhos para a gente tentar trabalhar isso daí. Não sei o que aconteceu. Ah, sim, sumiu aqui, mas voltou. Ok. Então, a permutação, basicamente, é o fatorial. Né? Não tem muito segredo. Uma das situações que mais caem aí permutações são os anagramas, que são as possibilidades ali de combinações de letras, né? Anagramas de palavras. Então pega essa daqui, por exemplo, a palavra ova, que não é palavra nenhuma, né? Mas você pode aqui colocar OAV, VOA, que é voa, né? Aqui está repetido, né? Tem 2 repetidos. AOV, né? AOV e AVO, ok? Muito bem. Anagramas da palavra pato, alguns, tá? Pato, topa e opta,
né? Então, o que você vai fazer no caso? Vamos pegar um exemplinho. Sempre fica mais fácil com exemplo, né? Pega aqui, por exemplo, quantos anagramas existem na palavra topa? Então, vamos entender aqui, ó. Primeiro, não tem repetição de letra, né? Então a gente vai fazer a permutação simples, que na verdade é o princípio fundamental da contagem. Então eu vou pegar 4, que é 4 fatorial, né? Tenho 4 letras sem repetição nenhuma, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 24. Zerou, né? Bom, o topa, obviamente, muito cuidado, ele já está mencionado, então você não vai mencionar ele, né? No seu resultado final, né? Seria o topa mais 23 palavras. Muito cuidado com isso daí, tá? E existem casos em que você tem repetições de letras. Olha esse caso aqui, abacaxi, eu tenho a letra A sendo repetida, né? São 5 letras disponíveis, ou seja, A, B, C, X, I, para permutar em 7 espaços, né? Só que a letra A se repete 3 vezes, como eu falei. Então, o que você vai fazer? Tranquilo. Você faz aqui o 7 fatorial, que vai te dar 5.040. Ó, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 5.040. E aí você pega e divide isso por 3 fatorial. Aí se tivesse 2 letras repetindo, vamos supor que a segunda letra estivesse repetindo 2 vezes. Põe aqui 2 fatorial, tá? Não é o caso aqui. Você só vai dividir por 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. O seu resultado final vai ser 840. Então, a palavra abacaxi possui aí, ao todo, 840 anagramas. É coisa pra caramba, né? Temos aí também o exemplo aí do que eu falei, né? Mamãe. Aí você percebe que tem repetição de 2 letras, M e A, né? Ah, mas o A tem acento, mas aqui tá falando para desconsiderar o acento, tá bom? Então você vai ter a mesma situação, só que você vai ter que fazer 2 fatorial e 2 fatorial no denominador, tá bom? Muito bem. Aqui, repare, é um pouco facultativo, né? Você pode desconsiderar o acento simplesmente subtraindo 1 do seu resultado final, que vai ser 30, nesse caso aí, né? Ou então você pode, dependendo do contexto do exercício, simplesmente ignorar isso daí. Depende muito da forma como está ali mencionada o que o examinador quer saber no exercício, tá? Tem também possibilidade de a gente usar a permutação com revezamento de cadeiras. Muito comum isso daí, né? Então, 6 pessoas podem se sentar em um banco com 6 lugares. De quantas maneiras essas 6 pessoas podem se sentar em um banco com 6 lugares, né? E aí, novamente, você vai cair em 720. Você vai fazer meramente aqui o princípio fundamental da contagem. E por fim, pessoal, as combinações. As combinações já são o contrário do arranjo. Lembra, no arranjo falamos que a ordem importa. Nas combinações, a ordem não importa, tá? Podemos ver vários casos em que isso vai acontecer. Acontece muito assim com comissão. Olha só esse exemplo aqui. E essa aqui é a formulazinha. Repara que no arranjo, sem repetição, você tinha n fatorial dividido por n menos p fatorial. Aqui é n menos p fatorial e o p fatorial junto no denominador, tá? Então olha esse exemplo. A fim de exemplificar, podemos pensar na escolha de 3 membros para formar uma comissão organizadora de um evento, dentre as 10 pessoas que se candidataram. Então, não tem necessidade de ser exatamente Maria, João e José, por exemplo. Se for José, João, Maria, vai dar no mesmo, tá bom? Então, esse é um caso de combinação. Então, a gente põe aqui, são 10 por 3. Ou seja, 10 pessoas para escolher 3 membros. Então, você põe aqui 10 fatorial,
dividido, ou seja, 10 fatorial dividido por 10 menos 3 fatorial e 3 fatorial. Novamente você vai abrir, porque nós queremos o 10 menos 3 fatorial vai ser 7 fatorial. Queremos abrir o 10 até chegarmos no 7 fatorial e cortarmos, como aconteceu aí. E aí fica só o 3 fatorial, que é 6. Né? Esse 6 a gente pode muito bem aí, ou dividir direto, como foi feito aqui no exercício ilustrado, ou então a gente pode simplificar também, né? Então, o resultado disso daí seria 120. Vamos para alguns exercícios, olha. Uma pessoa mora na cidade A e deseja viajar para conhecer a cidade C. Para isso, é preciso passar primeiro pela cidade B. Percebeu? Existem 4 caminhos que levam até a cidade B, e a partir da cidade B, 3 caminhos que levam até a cidade C. Supondo que a única maneira de chegar até a cidade C seja passando por B, de quantas formas diferentes essa pessoa pode ir até a cidade C? Olha só que enrosco, né? Aqui está na cara, é princípio fundamental na contagem. São 4 caminhos de A para B, tá? São 4. E 3 de B para C. Né? Então, na ida, você já vai ter 12. Para voltar, você tem C para B, né? E 3 caminhos de B para A, né? Ou seja, você tem... Aqui está faltando um Szinho. Então, novamente, falamos da ida já, né? 4 caminhos de A para B e 3 de B para C. E aí, para voltar, 2 caminhos de C para B, 2 caminhos de C para B e 3 caminhos de B para A. Ou seja, você tem aí 2 vezes 3, 6. E aí você multiplica. Cuidado, pessoal, não vai somar, pelo amor de Deus. Princípio fundamental da multiplicação. Princípio da multiplicação, eu estou trocando tudo já, né? Eu penso uma coisa, falo outra. Princípio fundamental da contagem é sempre multiplicação. Então você vai multiplicar 12 por 6, que vai te dar 72 possibilidades. Outro exercício. Gabriel, Maurício, Luísa, Paula e Raquel são um grupo de amigos que decidem ir ao cinema. Eles compram ingressos na mesma fileira de forma que sejam sempre juntos, sem nenhuma cadeira vazia ou ocupada por outro espectador. Como Maurício e Luísa são namorados, eles irão sentar lado a lado. De quantas maneiras o grupo de amigos pode se sentar? Bem, aqui de cara, pessoal, você vai ter, primeiro, quantas pessoas que são? Gabriel, Maurício, Luísa, Paula e Raquel. Ou seja, você tem 5 pessoas, tá? Só que você tem um casal de namorados, que vai ser um bloquinho à parte dos outros. É a forma mais fácil de você resolver esse tipo de situação, tá? Aí você faz o fatorial aqui, a permutação, né, simples, para os outros 4, que vai te dar 24, né? E aí, o caso do bloquinho que eu falei, ou vai ser Maurício e Luísa, ou Luísa e Maurício, certo? Que é 2. E aí você vai no princípio fundamental da contagem. 24 vezes 2 vai te dar 48. Então, 48 maneiras do grupo se organizar. E por fim, o nosso último exercício. Um restaurante oferece 8 opções para montar sua refeição, dentre as quais o cliente pode escolher 4 dessas para cada prato. Suponha que um cliente almoçará todos os dias nesse restaurante. Vou ler de novo. Um restaurante oferece 8 opções para montar sua refeição. E dentre elas, o cliente pode escolher 4 para cada prato. Aí eu te pergunto, importa a ordem? Não importa, tá? Independentemente do que ele vai escolher, tá? Então, nós temos aqui um caso de combinação, né? Temos aí 8 elementos, né? E 8 elementos para cada 4 pratos, né? Então, fazemos aí a formulazinha 8 fatorial dividido por 8 menos 4 fatorial, que costuma ser 4 fatorial, e 4 fatorial. Abrimos esse 8 até achar o 4 fatorial, cancelamos aqui um com o outro, vai me sobrar 4 fatorial, que é 24, 1680 dividido por 24 é igual a 70.
Muito bem, pessoal. Muito lindo, muito maravilhoso, mas assim, aqui hoje nós falamos mais da parte teórica e mostramos alguns exemplos. Mais para frente eu vou gravar vários exercícios em que a gente vai destrinchar e ver de maneira um pouco mais detalhada como que isso acontece, como que essa matéria acontece nos exercícios. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Se você curtiu, dá um like aí para me ajudar e te vejo na nossa próxima aula de matemática em que falaremos de probabilidade. Tá bom? Até lá, muito obrigado.